Olá, amigos, muito bem-vindos ao nosso Inteligência Emocional aqui na RDC TV. Agradecendo já aqui no início do programa pela condução da semana passada do querido Luciano Alves, do Geração 50+. Estava impossibilitado por questão da voz. E o Luciano veio aqui e fez uma grande apresentação. Baita programa. Muito obrigado ao Luciano Alves, que comandou na semana passada o nosso Inteligência Emocional aqui na RDC TV. Foi muito bacana, acompanhei. Muito obrigado, Luciano. E o nosso Inteligência Emocional desta semana, no ar hoje aqui às 11 horas da manhã e também com sua reapresentação no domingo às 10h30 da noite, recebendo hoje os meus amigos, os irmãos Queiroz, Emanuel e Mários Queiroz, dois coaches, olha, um dos grandes palestrantes, os dois dos grandes palestrantes do nosso estado. Eles são autores desse livro aqui, ó, o Realize-se. Muito legal o livro do Emanuel e do Mários Queiroz. Eles têm uma palestra muito bacana, eles vão falar pra gente um pouquinho aqui sobre esse trabalho. Ó, deixa eu virar aqui pro Claudinho a nossa página, aqui é o livro dos irmãos Queiroz, tá aí, ó, Realize-se. A oportunidade de refletir e agir em nome da sua felicidade. Acho que já está esgotado, né? Não deve ter, deve ter mais, porque é uma qualidade incrível. Então a gente vai bater um papo com esses dois grandes amigos hoje aqui no nosso programa. Agradecendo também a nossa equipe técnica, o Eduardo Rocha, o Chiclé, nosso diretor de imagens, o Marcelo Vidal no áudio, a Ana Santos no GC, o Toninho aqui na câmera 1 e o Cláudio Rosa na câmera 2. E no centro nós temos a nossa câmera invisível aqui, que está aqui com a gente, sempre fazendo um baita trabalho. E também, o Gasparzinho, né? E também agradecendo a produção da Alexia Ventura. Mários e Emanuel Queiroz, cara, que prazer receber vocês aqui. Começo com o Emanuel, começo com Fica à vontade, fica à vontade. Os dois estão... Deixa eu aqui, ó, até a Ana esteve aqui antes de começar o programa. Eu vou identificar, os dois são parecidos. Né? O gravata laranja é o Mários, gravata verde é o Emanuel Queiroz. Que legal. Prazer receber vocês aqui, cara. Muito obrigado, pra gente é uma honra, não só te termos como um amigo, um colega, né? Porque essa área do desenvolvimento emocional tem uma das coisas bacanas, Fabiana, é que a gente acaba conhecendo nessa caminhada pessoas muito legais, pessoas que estão na busca não só do seu crescimento, como do crescimento dos outros, né? Então a gente fica super feliz por podermos estar aqui contigo hoje, falar um pouco sobre o nosso trabalho, e a gente sempre com o intuito de não só falar sobre o que estamos fazendo, o que está acontecendo, mas também aprender um pouco, né? Sempre assim, né, cara? Eu sempre costumo falar isso. A gente sempre aprende, né? Com qualquer conversa que seja. Ninguém é dono totalmente da verdade ou de tudo de todos os conhecimentos. Né? Em qualquer conversa você está aprendendo alguma coisa. E eu gosto sempre de citar, Mários e Emanuel, quando eu entrevisto amigos como vocês, que viraram amigos, como foi que isso aconteceu, né? Vocês eu conheci através do Julinho Menezes, né? Júlio Menezes Júnior. Marcou uma reunião pra gente lá no centro, com o Rogério Amaral, que daqui a pouquinho, à 1h da tarde, está no ar aqui também na nossa RDC TV, e ver como é que são as coisas, né? O networking, as amizades, né? Você conhece um que te apresenta outro, que tem outro, e você faz essa rede do bem aí, né? Essa corrente do bem. Nós estamos interligados pelo que nós temos, eu digo todas as pessoas, né? Pelo que elas produzem e pelo que elas procuram, né? Então, certamente, nós nos identificamos, né? Através do que a gente consegue produzir e também do que a gente procura para a nossa vida, né? E assim a gente se encontrou. E eu já estou aqui, ó, eu não falei no início do programa, estou compartilhando na minha rede social a live que está no Facebook da RDC TV. Vocês podem compartilhar no de vocês eu vou também. Compartilhar agora. Inclusive, o Mários Queiroz já está assistindo com você. Então, olha, viu? A assessoria já funcionou. Ó, eu vou botar agora aqui também, ó, na minha rede social também o nosso Inteligência Emocional ao vivo no Facebook da RDC TV, tem no YouTube, no Twitter, todas as informações no Instagram. Então já está aqui, ó, ao vivo com Inteligência Emocional desta semana. Emanuel Queiroz, como é que é trabalhar com o irmão? Olha, cara, com sucesso, né? É uma bela pergunta, porque essas relações que a gente tem afetivas, no caso da família, muitas vezes nós vamos para caminhos diferentes, né? As famílias podem se separar por força de profissões, e também da trajetória individual de cada um, né? E tu sabe, Fabiano, que nós somos 4 irmãos Queiroz aqui, e nós ficamos separados durante 10 anos. Nós temos 2 irmãos que moram nos Estados Unidos, eu estava morando no Japão, o Mários
eu estava morando aqui aqui professor de japonês também, né? Eu também dou aula de japonês, né? Faço traduções também. Então, tu vê, Fabiano, o que aconteceu? Depois de 10 anos separados, nós voltamos a reunir os 4 irmãos Queiroz, e aí nós fizemos o quê? Às vezes eu digo que foi uma grande queima de karma, mas nós nos reconhecemos com toda a nossa bagagem, que faz parte da nossa cultura familiar, e começamos a nos reconhecer também com as diferenças de cada trajetória individual. E isso fez um ajuste muito forte. Aí, quando nós voltamos para o Brasil, eu fiquei com uma impressão muito forte, de uma maneira quase subconsciente, que eu deveria trabalhar com meu irmão. E foi uma coisa assim fantástica, porque eu trabalhava na área de eventos, e eu ligava para o meu irmão, assim, quando dava um coffee break, alguma coisa, disse, Mário, tudo bem, tá trabalhando aí? Ah, estou aqui numa campanha publicitária. Deixa eu dizer uma coisa, cara, a gente tem que trabalhar junto, cara. A gente tem que fazer uma palestra junto. Eu disse, mas tá maluco, a gente não sabe o que vai fazer. E o que aconteceu? O fluxo da vida vai andando, e eu conheci o presidente da Sociedade Gaúcha de Coaching num evento, e ele me deu o cartão. Tu sabe o que é coaching? Acabei fazendo o curso de coaching com ele, e disse para o Mários, o negócio é bom, faz. E incrivelmente o Mários, que é um cara que é mais analítico, mais cético, ele chegou assim, vou fazer. Incrível, Fabiano, como a gente foi fazendo algumas escolhas e ao mesmo tempo também indo no fluxo que a vida nos mostrava. E hoje nós estamos aí, 4 anos fazendo palestra, vamos entrar para 2 anos de livro já, editado, né? E também te conhecemos, eu acho que quase 4 ou 5 anos atrás, numa reunião super informal, e chamou muita atenção que naquela época tu nos explicasse assim em minúcias e com muita paixão o primeiro livro que tu ia fazer, como que ia ser toda a estrutura do livro, como que era a estrutura publicitária do livro, isso nos chamou muita atenção. E a gente acabou ficando amigos, assim, da mesma profissão, no caso de trabalhar com desenvolvimento humano, né? Olha, é uma coisa de louco, é uma conversa que nos enche de alegria conversar, sabe? Eu quero acrescentar uma coisa. Quando nós... não é muito comum palestrantes trabalharem juntos no mesmo palco, né? E fica mais ainda estranho para as pessoas quando descobrem que nós somos irmãos. Então, realmente se torna, Fabiano, uma coisa assim... Chama a atenção das pessoas, né? Pô, olha só que interessante, 2 palestrantes no mesmo palco, são irmãos também. E como tu perguntaste, né? Como é que é essa coisa de trabalhar como irmãos? É muito interessante. E algumas pessoas... Nós somos muito fraternos, não só entre nós, mas com os outros 2 irmãos, que formam o quarteto fantástico dos Queiroz, né? Um, inclusive, é formado em coaching nos Estados Unidos, tá? Mas é interessante, Fabiano, porque as pessoas pensam assim, cara, que bacana, cara, que bonito, esses caras trabalham juntos, eles não devem brigar nunca, né? Eles não devem ter nenhum tipo de dificuldade. Mas o que eu acredito que isso acabou acontecendo conosco é simplesmente o fato de nós entendermos que nós podemos ter divergências, e temos, né? Como colegas, como sócios, mas é incrível como a gente vai amadurecendo e descobre que existe uma coisa tão mais importante adiante, que a gente não perde tempo brigando. A gente debate, a gente, né, chega às conclusões que a gente precisa, mas de uma forma fraterna. Isso é bacana, isso é muito legal. É um amadurecimento, né, pessoal? Eu imagino também, e até já questionei isso para vocês em uma outra oportunidade que conversamos, como é que vocês têm alguma deixa para cada um começar a falar ou entrar no determinado momento, ou vai mais ou menos no embalo do que está acontecendo? Para não ter aquele atropelo, por exemplo. Uma das coisas que eu acrescento é o seguinte, nós somos bastante intuitivos, tá? Dentro desses 4 anos de palestras, por exemplo, nós já tivemos situações onde, sem avisar, né, porque a gente tem mais ou menos as falas de cada um, mas já aconteceu, né, numa situação, e de repente o papel de cada um se trocou durante o processo, porque o conteúdo permaneceu igual, pelo feeling, a gente sentiu por alguma razão que aquilo ali poderia acontecer, e aí tem aquela coisa, quando 2 pessoas trabalham juntas, vivem juntas, convivem juntas, às vezes só o olhar
já é o suficiente para o outro perceber, né? Isso acontece nos namoros, casamentos, na própria família e nos grandes amigos acontece assim. Isso acontece conosco. Nós temos um roteiro do nosso trabalho como palestrantes, porém, acontecem improvisos também. Que é extremo. Eu gosto muito do improviso, né? Eu acho que a improvisação... É um grande desafio, né? Até eu costumo dizer que mesmo no rádio ou na televisão, claro que tem que ter um pouquinho da pauta, né? Tem um tópico. Sim. Agora, onde eu tiver que ler muito, seguir muito alguma coisa, eu acho que não sai muito robotizado. Perde a naturalidade. Perde a naturalidade. Então, eu amo o improviso, acho muito bacana. Bom, a gente tem um minuto antes do nosso intervalo. Eu vou pedir rapidinho, 30 segundos. O que é inteligência emocional, Mário? Inteligência emocional é a capacidade de administrar os nossos sentimentos. Emanuel Queiroz. Bom, eu diria a mesma coisa, mas então, olha só, uma ferramenta que todas as pessoas podem usar para que possam ter uma vida mais digna e mais perto daquilo que ela almeja. Olha só, duas definições bem importantes de inteligência emocional. Nós estamos recebendo os irmãos Queiroz hoje aqui no nosso programa. Na sequência, a gente vai conversar mais com eles, falar um pouquinho do Realize-se, da palestra deles, que é muito bacana também. E quero aqui agradecer a quem está participando através da live do Facebook da RDC TV. Eu já compartilhei na minha, compartilhe também na sua rede aí. Amiranur Al-Shams, acho que é isso. Parabéns ao Brasil pela escolha dos irmãos Queiroz, excelentes palestrantes, coaches e escritores. Já voltamos com mais inteligência emocional aqui na RDC TV nesta quinta-feira. Fique aí. Voltamos com o nosso Inteligência Emocional desta semana aqui na RDC TV, exibições nas quintas-feiras às 11 horas da manhã e também às 10h30 da noite do domingo. Você participa através das redes sociais, do Facebook da RDC TV, Twitter, Instagram, no YouTube, toda a programação à sua disposição para você acompanhar a hora que você quiser. Compartilhe a live do Inteligência Emocional que está no perfil no Facebook da RDC TV. Lembrando que você participa e, é claro, tem a oportunidade de assistir também no domingo à noite. Muito obrigado a todos que estão assistindo aqui, mandar um grande abraço ao Paulo Sense, da PW Services, no intervalo agora há pouco aí, estava o comercial da PW Services, o Paulo Sense sempre nos assistindo, muito obrigado pelo carinho do Paulo, que sempre acompanha o nosso Inteligência Emocional. Realize-se, como é que surgiu a ideia e dá para fazer dar um spoilerzinho para a gente da palestra aí, Mário? Claro, a palestra surgiu, Fabiano, quando nós começamos a nos interessar mais sobre o tema da autoestima. Foi muito rápido a gente perceber... Vou abrir um parênteses. A gente tem hoje, no mundo, pessoas com baixa autoestima? Desculpa, não entendi. Nós temos muita gente no mundo, muitas pessoas que têm uma baixa autoestima. Sim. Isso é uma questão que é o seguinte, que envolve vários fatores, né? Às vezes pode ser da própria formação familiar, as pessoas que não foram estimuladas a seguirem, a andarem para frente, pessoas que foram extremamente críticas. Isso era muito comum antigamente, né? As pessoas não tinham aquela sensibilidade de estimular o filho, o neto, ao seu crescimento pessoal e eram extremamente rigorosas nas críticas. Isso, às vezes, contribui também para a pessoa ter uma autoestima baixa. As populares crenças limitantes. Com certeza. Mas o que ocorreu, na verdade, a resposta é sim. Nós nos deparamos nessa caminhada com várias pessoas que, como nós mesmos, um dia precisamos dessas ferramentas para que a gente possa avançar, para que a gente possa buscar a nossa felicidade. E o que ocorreu conosco, logo após a nossa formação em coaching, é que surgiu no nosso caminho a autoestima, para a gente pesquisar, estudar e desenvolver, e aí ficou muito claro que a autoestima é o fator mais importante da vida humana, independente se a pessoa é pobre, se ela é rica, se ela está empregada, desempregada, se é homem, mulher, homossexual, se é negro, se é branco, se é índio, todo ser humano precisa cuidar da sua autoestima. E a autoestima é o seu autorreconhecimento, a forma que ela se sente consigo própria, como é que ela se enxerga, como é que ela se manifesta interiormente e, consequentemente, exteriormente, né? Se deixar, eu vou ficar falando sozinho aqui, eu vou deixar o Manuel. Mas, assim, ó, é fundamental para a vida humana trabalhar a autoestima, porque isso é o que vai nos colocar para frente ou vai nos segurar. Emanuel. Sabe, Fabiano, o que me causa, assim, um pouco de espanto é que nós já tivemos fazendo uma pequena pesquisa no centro de Porto Alegre
Isso foi o ano passado, foi no Dia do Escritor. Nós combinamos entre nós que nós iríamos fazer uma enquete e as pessoas que tivessem com a autoestima muito baixa, a gente ia dar de presente um livro. Então, as respostas foram as mais diferentes possíveis e as pessoas que diziam que estavam com autoestima elevada, quase todas elas se referiam à sua autoestima por alguma coisa material. Então, uma pessoa dizia, não, eu estou com 7, mas eu vou para 9. Mas por quê? Porque amanhã eu vou pintar o cabelo. E eu ficar pensando, a autoestima, ela é do interior para o exterior. O que acontece é que existe uma mensagem mais ou menos truncada de que se tu tiveres uma posse, um relógio novo, o teu cabelo bem cortado, tu eleva a tua autoestima. E a elevação da autoestima, ela fica um processo temporário. Então agora eu vou trocar de traje e aí a minha autoestima levanta. Não é assim que acontece. Aí me tiram o traje, eu vou ficar como? A minha autoestima vai abaixar? A autoestima é um processo interno. A pessoa começa a acreditar na sua capacidade, começa a programar as suas ideias positivas e começa a tirar as ideias e pensamentos e crenças limitantes para o lado, para fora. E começa a programar uma vida mais plena, mais adulta até. Sabe, Fabiano, Brasil, que as pessoas que têm autoestima elevada, se tu chegares e fizeres um comentário, chega assim, olha, Emanuel, tu tá ficando careca. Desculpa, chegou atrasado, já sou careca. Entendeu? Então, tu não fica preocupado com o que as pessoas vão te dar como crítica e muitas vezes tu até aceita as críticas e faz uma melhora, sabe? Olha, tu tem uns pronomes aí que tu não está pronunciando bem. Em vez de ficar, por que estão me corrigindo? Eu disse, opa, vamos melhorar então, sabe? Tu começa a ressignificar também as coisas. Então, o que acontece? É como se tu colocasse o teu pé num mundo novo, um mundo de possibilidades, um mundo de crenças positivas e construtivas, e também a gente começa a se conhecer como uma pessoa capaz, que é capaz de fazer qualquer coisa positivamente. E eu me lembro, Emanuel, Mários, que num dos cursos que eu fiz de inteligência emocional, de PNL, se trabalha o elogio, né? O feedback positivo. Sim. E a pessoa fala, puxa, Fabiano, como você tá bonito hoje, tá bem hoje. E a gente não está acostumado a receber elogio, a gente se constrange a receber elogio. Culturalmente, né? Pô, parabéns pelo tal iniciativa que você teve. Pô, que bom que você gostou, então. Mas umas pessoas falam, não, capaz, muito obrigado. E aí existe, né, aquela forma de como a gente absorve um elogio. Tem pessoas que não estão acostumadas e acham que aquilo tá puxando meu saco. E da mesma forma a crítica, né? Para algumas pessoas... A crítica mais ainda, né? Mais ainda. Então, quando uma pessoa está com a sua autoestima baixa, ela fica fragilizada emocionalmente. E na maioria das vezes, ela fica muito vulnerável às críticas e ao enfrentamento de desafios, tá? Porque a vida tem desafio toda hora, né? Esses dias eu não lembro o que falaram pra gente. Pois é difícil. Eu digo, nascer também é difícil. A vida é uma sequência de desafios, né? O que acontece com as pessoas quando a autoestima está baixa? O que acontece? Os pequenos problemas viram grandes problemas diante da pessoa porque ela se sente menor, ela se sente pequena diante dos desafios da vida. E como o Emanuel falou, quando começa esse processo da pessoa trabalhar a sua autoestima internamente, tu vais ver que a pessoa vai encarar os problemas de forma completamente diferente, de forma equilibrada, de forma racional. Ela não vai deixar de ter sentimentos, mas ela vai encarar de outro jeito, com um novo olhar. O que para algumas pessoas pode ser gravíssimo, uma crítica, para aquela pessoa é uma ferramenta de melhoria, como o Emanuel falou também. E isso muda tudo, Fabiano, muda o jeito de enxergar a vida. Então, quando nós encontramos na nossa caminhada pessoas que às vezes estão fragilizadas, estão entristecidas, eu não estou falando de depressão, uma pessoa que está triste, porque ela está tentando e as coisas não estão acontecendo. Às vezes a pessoa está se sabotando e não percebe, né? Porque ela não aprendeu, não conseguiu trabalhar dentro de si como buscar um caminho, porque a gente não sabe qual é o final do caminho.
Nós sabemos que a gente está numa caminhada, né? A vida é essa coisa estranha, que a gente não sabe onde a gente vai parar. A gente sabe onde a gente quer chegar. Mas na caminhada, e tu és um exemplo disso, nós vamos encontrando as pessoas, as oportunidades, os momentos especiais vão acontecendo na caminhada, né? Por isso que a gente, através desse trabalho, a gente fica muito, muito feliz por poder nos despertar nas pessoas o que um dia despertou na gente, né? Nós éramos diferentes. Se a gente pegar, né, Emanuel, 6 anos, 7 anos atrás, e alguém dissesse, cara, vocês já imaginaram vocês palestrarem juntos, escrever um livro? Jamais imaginaríamos, jamais. E olha como a vida vai acontecendo e as coisas que a gente percebe, estamos aqui conversando contigo. Não, é muito bacana, né? Essa forma de como a gente se enxerga para o mundo e recebe essas mensagens todas que chegam. E eu até vou entrar um pouquinho mais, acrescentar um pouquinho mais em relação a isso. A gente não só sabe onde nós vamos chegar, como a gente não sabe quando termina isso. Exatamente. E às vezes as pessoas perdem muito tempo pensando que terão todo o tempo do mundo. E a gente vê todos os dias pessoas que infelizmente nos deixam, que falecem, enfim, e que tinham um monte de planos. Mas, deixou para amanhã, mas aí acabou, a gente não sabe até quando. É verdade, por isso que realmente o momento da vida é agora, é hoje. É verdade. É agora. As pessoas que estão aqui, as pessoas que estão assistindo, que talvez assistam num outro momento, esse momento, mas essa mensagem é importante porque é muito triste quando alguém, diante do falecimento de uma pessoa que ama, que admira, ela pensa assim, por que eu não falei aquelas coisas que eu gostaria de ter falado? Então, eu digo assim, a pessoa quem ama tem que amar, sabe? Quem tem uma coisa para dizer, diga, né? Com cuidado, com fraternidade, com amor, mas viver é isso, viver é sentir, é experimentar. Um dia desses, uma conversa com amigos e tal, familiares, aquelas conversas pós-almoço, que você fica ali, tá tomando um chopp, São conversas digestivas, né? E aí entra aquele papo, né, mais cabeça, assim, né, final de noite. E aí, cara, entrou um assunto, eu coloquei o assunto em pauta e até coloquei na minha rede social para fazer uma enquetezinha. Seriam as lágrimas nos túmulos e nos caixões arrependimentos de palavras não ditas e de ações não feitas? Ou de tristeza? Sim. Embora uma coisa leve a outra, mas é o arrependimento ou é a dor da perda? Porque a maioria é arrependimento. Eu tive experiência com meu pai, por exemplo, e eu tinha 15 anos, mas, poxa, eu me arrependo de muitas coisas que eu não falei para o meu pai, mas eu também não posso me arrepender porque eu vivia de forma intensa. Eu não deixei de fazer nada. Exatamente, esse é o ponto. Agora, triste porque eu não vou ter mais, mas eu disse que amava, eu brinquei, eu curti, eu fiz tudo que eu pude. Então, não havia arrependimento, sim, embora por muito tempo eu tive que trabalhar isso, que eu me arrependia, sabe do que é? Isso é muito engraçado. Uma semana antes do falecimento do meu pai, ele me convidou para ir ver carros, nas feiras de carros que ia na rua. E, pai, hoje eu não vou, domingo, eu tô cansado, eu não vou. Eu tinha 15 anos. Ele, não, tudo bem, o pai vai sozinho. Só que quando ele morreu, eu fiquei com aquilo, puxa, por que eu não fui com o pai? Mas eu fiz outras milhares de coisas com ele, e que eu demorei a digerir isso, puxa, dessa situação. Mas eu vi que não poderia me culpar por aquilo, porque todo o resto eu fazia. Tu tocaste num assunto que eu gostaria de aproveitar a oportunidade, Fabiano, que é o seguinte. Eu costumo dizer, tá? Isso é bem pessoal, né? Que a culpa é uma das piores invenções humanas, tá? A culpa, ela deteriora a nossa emoção, nos faz sofrer. E uma das coisas muito importantes é a pessoa se livrar da culpa. Ou seja, o que tu não podes mais resolver, não tem mais solução, né? A gente tem que buscar, esse é o ideal, a gente buscar condições de terminar com esse sentimento, porque ele é muito, ele destrói a gente, sabe? Porque é uma coisa que tu não consegue recuperar e a culpa ela não serve para nada, a não ser sofrimento. Então, na volta do intervalo, vamos dar uma dica para como as pessoas podem tirar a culpa da processo? Vamos fazer isso? Vamos lá. Porque esse problema ele é recorrente. Sim. Essa ação ela é recorrente das pessoas sentirem-se culpadas por coisas que não tem que se sentir. E eu acho muito legal quando você fala também que dos problemas que não tem solução. Minha mãe sempre diz que é só a morte, o resto tudo tem solução. Olha só, a única coisa que não tem é a morte. E você, é claro, vai permanecer conosco. Daqui a pouquinho tem mais Inteligência Emocional aqui na RDC TV.
Voltamos com o nosso Inteligência Emocional aqui na RDC TV, exibição desta quinta-feira às 11 horas da manhã, com reapresentação no domingo às 10h30 da noite. Aliás, a RDC TV já tem programação em 24 horas para você acompanhar, o que perdeu durante o dia, assiste de madrugada, está muito bacana, parabéns à nossa direção pela iniciativa. Deixa eu agradecer aqui as pessoas que estão nos acompanhando, o Guilherme Silva, falei da minha mãe, a Marta Brasil está sempre assistindo, está assistindo a gente, legal. O Guilherme Silva, grande Guilherme, está assistindo a gente, a Marisa Severo Cunha, Amirá Nur Al-Shams, eu pronunciei certo, será? Acho que sim, né? Acho que sim. Sim. Muita gente assistindo aqui na live. O Alexandre Trajano Santana, grande Alexandre, do ATS2, esteve conosco já aqui. Muito obrigado pelo carinho, grande amigo nosso também. Outro cara que a gente acabou, através das redes, né? Era meu amigo, eu apresentei a vocês e virou exatamente. Já uma nós amizade. Conhecemos no lançamento do teu livro. Do primeiro, né? Do segundo livro, do Fábrica Edições, né? Isso, Fábrica Edições. Do Fábrica Edições. O Fábrica está aqui, esse aqui. Deixa eu mostrar aqui, ó. Esse é o Fábrica Edições. Mostra aqui para o Claudião. Claudinho, eu deixo o Claudião com um problema de identidade, chamo de Claudinho, chamo de Claudião. Está aqui o Fábrica Edições, esse é o segundo livro. E hoje está estreando aqui na bancada o Pensamentos Óbvios. Deixa eu mostrar aqui, deixa aí, Claudião. Ó. Aqui está estreando na bancada o Pensamentos Óbvios. Vou mostrar aí, olha só que bacana. Ali, ó. E depois tenho aqui agora o Realize-se. Pode ficar esse aqui para nós de presente, para nossa bancada aqui. Claro. Tem aqui, ó. Pedi aqui, viu, Alex? Agora nós temos mais um livro para nossa bancada aqui, dos nossos convidados. Muito legal. Esse é o Realize do Mários e do Emanuel Queiroz. Senhores, a gente falava antes, o Alexandre Trajano Santana mandou um abraço para a gente aqui. Obrigado pelo carinho. Grande Alexandre Trajano Santana do ATS2. Atitude transformada em sucesso. Tem treinamento agora em dezembro dele, né? Uhum. Como livrar-se da culpa, Emanuel Queiroz? Fabiano, e principalmente para você que está assistindo o programa, olha só, o ser humano tem uma capacidade incrível de fazer um processo que é o seguinte, resolver problemas. O ser humano pega um problema, ele faz uma pergunta, obtém uma resposta e toma uma ação. O que nós podemos fazer no caso da culpa é fazermos uma pergunta para nós mesmos e da seguinte maneira, essa culpa, ela me ajuda em alguma coisa? Ela vai me beneficiar? Vai trazer alguma coisa positiva para a minha vida? Porque nós temos essa capacidade de tomar decisões e tomar ações e começar a fazer com que a nossa vida se modifique ou que ela comece a correr da maneira que nós gostamos, que nós almejamos. Nem todas as pessoas conseguem os seus objetivos, conseguem concretizar objetivos, mas a caminhada se torna uma coisa maravilhosa de conhecer pessoas, conhecer conceitos novos, começar a transformar a sua vida e sempre dessa maneira. Não faça nada porque seja bonito, porque todo mundo falou que é legal. Faça porque você quer, porque você tem esse sentimento. Eu quero mudar minha vida. Faça uma análise de você mesmo. E quando você tiver com a culpa de alguma coisa, faça a pergunta para você mesmo. Essa culpa, esse sentimento, me ajuda? Ajuda na minha vida? Traz algo positivo? E aí você... E outra coisa, né, Fabiano? Nós aqui conversando contigo, o Trajano também mandou uma mensagem. Nós humildemente somos peças de uma grande biblioteca, de uma grande ferramenta que pode ajudar as pessoas a desenvolverem as suas vidas, a buscarem seus ideais, a caminharem para o sucesso, a tornarem a sua vida aquilo que elas almejam. E hoje em dia nós temos tanta ferramenta à mão, no telefone, no tablet. Então, nós temos uma lista tão grande de ferramentas que nós podemos usar para a nossa vida, que hoje em dia a pessoa que quiser melhorar a sua vida, enfrentar alguns desafios de maneira positiva, buscar o sucesso, ela tem tudo à mão para aprender com os mais variados e grandes mestres, né? Não, e isso que você disse fecha muito com o que eu penso, e até tivemos aqui uma entrevistada, a Jo Lima, que ela fala muito sobre resiliência. Uhum. E é impressionante como a resiliência está presente diretamente na nossa vida hoje, em vários aspectos, porque às vezes você acha que está errando, mas está acertando. Uhum. E eu gosto de lembrar a história do Silvio Santos,
que disse que pediu um emprego lá para o Rock quando ele tinha um boteco para ser garçom, mas o Rock precisava de uma garçonete. E em função disso que ele começou a buscar as canetas para vender e tal, e começou a história fantástica do Silvio Santos. Aliás, achei meu livro da história do Silvio Santos, quero ler de novo, que é fascinante a história dele. Então, às vezes, a porta que se fecha ou aquilo que não dá certo, dali talvez surja algo que vai te levar à tua realização. E, mas eu me sinto culpado porque eu errei em determinado momento. Errar, todo mundo erra agora, tem que se adaptar, aliás, se entender o porquê errou e porquê acertou para poder dar certo. Tem um outro fator, eu acho interessante, que algumas pessoas não consideram, que é a intuição. Tchê, esses dias até comentaram com a gente o seguinte, cara, uma pessoa disse pra gente, toda vez que eu fui contra a minha intuição, deu errado. Um sentimento que a gente tem, tá? Porque tu disseste o seguinte, aconteceu uma situação com o Silvio Santos e tal, que desencadeou uma outra postura dele. Isso aqui não deu certo, não vai funcionar como eu quero. Mas alguma coisa disse para ele, cara, e quem sabe? Ou ele ouviu de alguém, ou ele viu alguém fazendo, olha, esse negócio aí de vender caneta pode dar certo. E aí alguma coisa disse para ele assim, cara, eu acho que eu vou tentar, sabe? Então, essa coisa dessa voz interior, essa coisa que acontece com a gente, que às vezes a gente menospreza, é muito forte, sabe? Quando tu percebes que alguma coisa tu pode tentar, que tu pode fazer, às vezes assim, o medo acaba... mas porque não é racional, a intuição não é racional, mas é o feeling que a gente tem, né? E quando a gente permite, entre aspas, essa voz interior falar... Eu não sei se cheguei a falar, mas nas nossas palestras, e elas nunca são iguais. O conteúdo é o mesmo, mas, por exemplo, são públicos diferentes. Quando nós vamos palestrar para profissionais da enfermagem, por exemplo, e um grupo de alunos da 6ª e 7ª série, são públicos completamente diferentes. A linguagem é diferente, as reações são diferentes. Então, nós, como palestrantes, tu também és palestrante, sabe? A intuição te mostra um caminho mais adaptável àquela realidade. Mas isso acontece diariamente conosco. Perdi o ônibus. O que eu vou fazer? Eu vou esperar? Será que eu posso ligar para minha vizinha e posso pegar a carona? O que pode desencadear a partir de uma porta fechada? Tem pessoas que quando a porta fecha, ela vai embora. Ela encerra o assunto, né? E eu acho que isso é uma coisa que as pessoas podem pensar. Será que uma porta fechada, né, diante de centenas de portas que podem abrir, é o suficiente para a gente desistir? Às vezes é a mola propulsora para levar para cima. Às vezes não é aquela, né? Às vezes é a porta do lado e a gente vai... Eu estou lendo aqui o livro de vocês, eu já tive a oportunidade de ler. Acho que até postei o dia que eu estava lendo, uma noite dessas eu li novamente. E aí alguns tópicos do livro me chamaram a atenção e até fiz questão de olhar agora aqui. Vocês já falaram, por exemplo, busque as ferramentas e encontrará soluções. Essa leitura daquilo que eu sou culpado ou não sou culpado, se aquilo me ajuda ou não, acho que é mais ou menos, entraria nisso, né? Agora, eu não sei se esse spoiler é muito forte, se não querer dar pra gente aqui. Fica à vontade. As 4 ações para turbinar a sua autoestima. Esse aqui, vamos guardar para o último bloco essa aqui, tá? Ótimo, vamos lá. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, nós vamos falar as 4 ações para turbinar a sua autoestima. Essa aí eu quero ver muito. Agora, você falasse só um pouquinho sobre como se afastar das influências negativas. Tem a ver com deixar de ler notícia ruim, ou se afastar também de pessoas que vêm, puxa, mas tu vê aquele lá, que não sei o quê, só uma história, uma tragédia atrás da outra. Quem que responde, né? Queres responder? Fica à vontade. Então, Fabiano, a questão de proteger-se de influências negativas não necessariamente é abandonar o convívio com pessoas. Muitas pessoas têm aquele elemento, aquele indivíduo negativo dentro da sua casa. É o pai, a mãe, ou pode ser o esposo, ou pode ser um filho, ou pode ser o cunhado, o tio. Então, nós não pregamos que as pessoas se desagreguem às suas famílias, mas o negócio é que não deixe que a influência negativa comece a atrapalhar a tua vida. É como se fosse uma blindagem, é como se fosse também ouvir fofoca e não passar adiante. O Mários gosta muito de dizer, a fofoca morre na pessoa inteligente. Ela começa a andar, pega uma pessoa inteligente, ela ouve, entra aqui, sai aqui, mas não sai pela boca, né? Então, o que nós temos? Nós temos informações das mais variadas
que sempre pegam um aspecto negativo. São tragédias que a gente não tem como evitar, são acidentes, assaltos, às vezes a questão da política, como a política vai gerindo os seus negócios. E se nós formos começar a focar em todos esses problemas, que muitos deles não somos nós que vamos resolver, aí a gente começa a ficar negativo. O ser humano, ele tem uma capacidade de começar a imitar e se adaptar em alguns lugares e imitar comportamentos, né? Então, se nós permitirmos, nós começamos a imitar os comportamentos negativos, os pensamentos negativos, e transformamos a nossa mente, não querendo usar assim um termo muito pesado, mas num depósito de lixo, de todo tipo de pensamento que não nos ajuda para nada nessa vida. Tu perguntaste uma coisa que eu acho interessante. Pô, e diante de uma situação, tá? A pessoa não vai mais assistir notícias, porque eu conheço pessoas que não assistem mais notícias na TV. Porque não é todo mundo que tem a estrutura emocional para ficar diante de uma situação onde a gente vê tragédias, roubos, muita dor, muito sofrimento, que é do mundo. O mundo é assim, né? Existem coisas boas, existem coisas ruins. Mas essa proteção que o Emanuel falou, e a gente fala no livro, é muito importante, Fabiano, porque a gente precisa desenvolver essa capacidade de identificar o que é uma informação que presta e o que não presta. Algumas pessoas não assistem, outras podem assistir e não se sentirem afetadas. Eu costumo dizer o seguinte: quando eu estou diante de uma situação, de uma pessoa conhecida ou desconhecida que está passando uma situação difícil, eu sou fraterno com aquele problema, tento até ajudar, mas aquele problema eu não levo para minha casa. É muito importante para que não se contamine com isso. Exatamente. Né? Bom, a gente vai voltar daqui a pouquinho para o último bloco da nossa inteligência emocional, e aí com essas 4 dicas aqui, como turbinar sua autoestima. Tá com a estima mais ou menos, então você vai sair daqui, vai sair do programa de hoje sabendo como turbinar a sua autoestima com os irmãos Queiroz, autores do livro Realize-se. Já voltamos com mais inteligência emocional aqui na RDC TV. Voltamos para o último bloco do nosso Inteligência Emocional desta semana, sempre nas quintas-feiras, às 11 horas da manhã e também nos domingos, às 10h30 da noite. Mais uma vez agradecendo ao querido colega Luciano Alves, que comandou o nosso Inteligência Emocional na semana passada, estava sem voz, ele fez essa gentileza, ficou muito bacana. Muito obrigado, Luciano, que sempre nos domingos também e na segunda-feira com o seu Geração 50+, aqui na RDC TV. Estamos recebendo hoje os irmãos Queiroz, autores do livro Realize-se, palestrantes, coaches, e que vão nos trazer agora, nesse último bloco, 4 dicas para turbinar sua autoestima. Eu estou curioso, quero saber. E o pessoal de casa aí deve Eu já li o livro, mas eu quero ver vocês falando. Nós definimos, sabe, Fabiano, como um método, né? E nós construímos esse método através da nossa pesquisa, do que a gente desenvolveu em torno da autoestima, desse tema. São 4 ações. Essas ações são simples, são fáceis e são práticas. Então, isso que é a coisa mais bacana. Esses dias eu ainda pensava, as pessoas às vezes se deparam com um conhecimento muito complexo, uma linguagem que ela não consegue entender, e a pessoa perde a vontade de ler um livro, de assistir um filme. E nós criamos exatamente um método fácil para que qualquer pessoa possa fazer. São 4 ações práticas e a primeira delas é programar as suas crenças. Significa o seguinte: nós precisamos esvaziar da nossa mente todo o sentimento, toda a sensação e toda a ideia que não nos ajuda a avançarmos e a sermos felizes. Nós temos que fazer esse processo, que é um filtro, tá? Porque é muito fácil a gente ouvir as coisas, as ideias e a gente absorvê-las. A nossa ideia a pessoa precisa avaliar, sim, constantemente o que ela está pensando, se aquilo é útil, se aquilo é positivo ou não. A partir disso, dessa limpeza, ela começa a adotar ideias que a fortalecem.
Isso é programar as suas crenças, ou seja, a partir do momento que nós esvaziamos o que não presta, eliminamos totalmente ideias negativas, ideia de fracasso, de que não vai dar certo, de que eu sou muito baixo, eu sou muito alto, elimina tudo e começa a adotar ideias que vão te ajudar. Por exemplo, eu sou inteligente, eu aprendo com facilidade, eu tenho força de vontade, eu sou ágil, todas essas coisas positivas que a gente tem, fazer com que elas se potencializem. Segunda coisa que a pessoa tem que fazer, na verdade, é manter uma atitude positiva. Muito se fala em pensamento positivo, por exemplo. Pensar positivamente é uma coisa, agir positivamente é outra. Ou seja, nós começamos um processo mental e a segunda etapa disso é o processo físico. A forma que a gente olha, a forma que a gente conversa, toda a nossa postura física muda a forma como a gente se relaciona com a vida, com os ambientes profissionais, com a família. Tanto é que as pessoas percebem quando a gente muda. E essa é uma coisa também muito importante. Mudança de pensamento e a partir da atitude, que é se comportar como alguém que acredita em si. O Emanuel, vou deixar as próximas. Então, como tinha dito antes, né, o passo seguinte, didaticamente falando, programar as suas ideias positivas e começar a vivenciar elas, né? Então, essa blindagem de se proteger das influências negativas externas. Porque muitas vezes nós estamos na caminhada do sucesso e vem alguém e diz assim, é difícil. O pessoal tentou, mas não conseguiu. E nós adotamos essas ideias. O que acontece também é que nós, como eu tinha dito antes, nós começamos a imitar comportamentos. E a parte negativa, ela não nos ajuda em nada. Então, nós temos que ter o cuidado de pegar a nossa autoestima para elevar ela como se fosse uma planta que nós estamos colocando no vaso que precisa de todos esses cuidados. Água, luz, sem muito calor, sem muito frio, sem muita água, proteger daqueles bichinhos que vêm comer as plantas, tudo. Então, nós estamos começando a cuidar da nossa vida e nós não podemos permitir que essas ideias nocivas venham estragar a nossa caminhada de felicidade. Né? A pessoa que tem autoestima elevada, ela não permite que isso aconteça. Né? A quarta ação, não é a última, nós consideramos que essas ações elas sempre estão se completando, é comemorar todos os seus sucessos e conquistas, independente do tamanho. Somente o indivíduo sabe qual o trabalho que ele teve para conseguir alguma coisa, para concretizar um objetivo, para chegar em algum lugar, qual o trabalho que teve, qual as horas de lazer que sacrificou, qual foi a concentração que colocou em cima dessa ação. E aí o que acontece? Nós esperamos que outras pessoas venham nos cumprimentar pelos nossos sucessos e nós precisamos que daqui de dentro haja um auto-reconhecimento. Quando eu comemoro uma vitória, uma conquista, independente do tamanho, eu gero um choque positivo, um choque do bem, que diz para mim mesmo o seguinte, consegui, eu posso fazer mais. Eu sou capaz. Esse auto-reconhecimento, Fabiano, ele é muito forte. Porque, como eu disse antes, a gente sempre espera que algo que venha de fora. E nós precisamos, essa pessoa que está aqui dentro, ela merece o autorreconhecimento. Muito legal, muito legal. Eu acho muito importante esse último não, porque ele, como você disse, ele é circular, né? Eles se completam. Ela se encaixa. Elas se encaixam. É isso aí. Eu sou desses caras aí, cara, eu comemoro tudo. Que legal. Às vezes até demais, aquela pequena conquista do dia, mas eu acho que tem que ser assim, né? Criar essa energia positiva. Às vezes as pessoas esperam para comemorar que aconteça uma coisa grandiosa, fora do normal, mas na verdade nós temos pequenas conquistas que acontecem diariamente. Às vezes eu comemoro até o que não dá certo. Olha isso aqui não deu certo, que bom que não deu certo. Isso aqui. Vem um aprendizado. É. E nós estimulamos que as pessoas jamais soneguem as oportunidades preciosas de comemorar as coisas que a gente conquista. Pode ser uma ervilha, pode ser um prédio. Comemore sempre. Teve um dia que eu fiz um texto, um artigo, e onde eu falava, comemore quando chegar em casa à noite vivo, porque não tá fácil, realmente. Tem muita coisa ruim acontecendo no mundo, mas ainda eu tenho uma coisa comigo, cara, que eu acho que a gente tem que pensar. Nós somos maioria as pessoas de bem no mundo.
só aqui no estúdio e na televisão e nas nossas casas. A gente conhece muita gente do bem. Não é possível que esse número de gente do bem vá perder para esse número pequeno de gente do mal que está por aí pelas ruas. Eu estou falando do corrupto, do bandido, que sei lá por que teve essa ideia dele, né, mas de ser assim. Mas cada vez mais eu penso, cara, a gente tem que pensar positivo, tem que saber que esse grupo de pessoas do bem vão vencer e mais do que isso, acho que tem que comemorar até chegar em casa à noite. Que bom que você chegou em casa, você está vivo. E aí tem até aquele card que o pessoal publica, eu já publiquei algumas vezes, que é se você tivesse que viver amanhã com o que você agradeceu hoje, com o que você viveria. As pessoas esquecem de agradecer, muitas vezes. É verdade. O mínimo. E nós somos seres em transformação constante. Nós todos aqui, as pessoas que estão nos assistindo, certamente, se nós pegássemos, né, na linha do tempo, quem éramos nós há 20 anos atrás? Como a gente pensava, como a gente agia. E isso é uma coisa fantástica do ser humano. As pessoas vão se desenvolvendo e vão se aperfeiçoando. Né? Tem coisas que a gente fazia quando era jovem que hoje a gente não faria mais. Reações, elaborações mentais que hoje a gente pensa assim, não, a vida é diferente daquilo que eu imaginava e eu mudei. Isso é muito legal, porque isso dá esperança para qualquer pessoa de mudar. É uma maturidade com experiência, eu acho, e com conhecimento. Exato, né? com prática, né? Com a prática, nós vamos amadurecendo. Isso eu acredito que é esperançoso, sabe, para a humanidade. Que legal, gente, está terminando o nosso programa. Eu gostaria de terminar com uma dica, e hoje eu vou passar para o nosso telespectador, e vocês eu tenho certeza que vão gostar disso. A gente falou muito aqui de fazer agora, a vida é agora, e tem que se realizar, e tem que ser grato, enfim. Antes de dormir hoje, você que está assistindo no domingo, você que está assistindo agora dá tempo que é 5 para o meio-dia, 7 para o meio-dia. Agora que você que está assistindo à noite é quase 11h30 no domingo à noite. Então são duas oportunidades. Mande uma mensagem de agradecimento para alguém que você não agradeceu, algo muito importante aí. Mande, só para ver o que vai acontecer. Pô, obrigado por aquilo, obrigado por existir. Faça isso. Acho que tenho certeza que você vai ter um retorno bem legal sobre isso. Eu agradeço a vocês pela presença. Muito obrigado, Mários. Obrigado, Manuel. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. E as pessoas que quiserem conhecer mais sobre o nosso trabalho, Fabiano, podem procurar no Facebook. A gente tem uma página chamada Irmãos Queiroz. Lá vão encontrar, provavelmente essa entrevista também, outras entrevistas, fotos, o que a gente está propondo e fazendo. Vai ser muito legal. Fiquem à vontade, mandem mensagem para a gente lá. Vai lá, muito legal. Obrigado, Manuel. E eu agradeço fazer parte dessa corrente do bem. Como tu disse, as pessoas do bem são a maioria. E eu agradeço o convite que tu nos fizesse para trazer boas conversas, boas ideias e boas práticas. Obrigado, Manuel, obrigado, Mários Queiroz, muito obrigado à nossa equipe técnica, Eduardo Rocha, Marcelo Vidal, Ana Santos, o Toninho, o Cláudio Rosa e a Alexia Ventura. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Na próxima semana tem mais Inteligência Emocional Inédito. Tem uma grande semana pela frente para você que está assistindo no domingo e uma grande quinta-feira, uma grande sexta, um grande final de semana para você que está assistindo ao vivo na quinta-feira. Um abraço a todos. Tchau.